Olá, tudo bom? Pois é, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, dia internacional do trabalho, dia do trabalhador. Todo mundo referencia essa data, é um feriado, hoje é uma sexta-feira, 1º de maio de 2020. Vamos puxar primeiro o tema, que é o auxílio emergencial que o governo federal está pagando às pessoas que tiveram cessação de renda e que estão passando por dificuldades. É um programa social de altíssimo alcance e importância. Então, esse registro primeiro sobre a temática que nós vamos tratar. Eu pediria para ti um pouquinho do teu tempo para falar de outra coisa. Voltar um pouquinho no tempo e trazer a memória do grande Ayrton Senna, que infelizmente nós lembramos lá de Imola, do Grande Prêmio da Itália, e que nós perdemos um grande brasileiro, uma pessoa que era referência, tida por todos como sendo um exemplo, um modelo de conduta, a pessoa que pegava a bandeira do Brasil nas vitórias e saía circulando com ela. Pois é, nós temos esses exemplos maravilhosos, bonitos, e nós temos outros tipos de exemplos. Exemplos de gestores públicos, por exemplo, do âmbito municipal, estadual, né, também, e até do âmbito nacional, que tem disputas de igual forma, uma disputa ideológica, uma disputa nos âmbitos mais locais aqui. Nós vamos ter eleições esse ano e tem gente querendo utilizar isso como argumento eleitoral ou eleitoreiro, né, numa colocação mais objetiva. E aí fazem suspensão de convênios, né, de termos de colaboração com as entidades, tanto da educação infantil quanto da assistência social, e querem jogar os trabalhadores por 60 dias para conta de recorrerem ao governo federal para receberem o auxílio emergencial. Querem tirar o seu ônus, a sua condição orçamentária e transferi-la para o governo federal. Vamos refletir se isso está certo, se isso está correto, se isso não é uma irresponsabilidade muito grande, esse tipo de conduta. Eu deixo aqui primeiro esse pressuposto, esse ponto de vista. Como tendo sido gestor público, eu creio que todos os entes têm que estar unidos para realmente conseguir manter as condições do país em funcionamento. O outro ponto que eu trago, e aí é uma coisa que me incomoda muito, é que a mídia, a grande imprensa, ela demoniza a classe política de forma geral. Ela coloca o político dentro de um pressuposto muito ruim. E nós temos, sim, uma grande quantidade de políticos que não são bons políticos mesmo, que tomam condutas erradas, que fazem, em todos os entes federados, a política, uma politicagem mesmo, uma política muito feia, né? Mas nós temos, sim, políticos sérios, né? Até porque eu acredito no povo brasileiro, ainda apesar de tudo, né? E digo mais, não existe nenhum extraterrestre. Os políticos que chegaram aos seus mandatos, eles foram eleitos com votos das pessoas. Eles são pessoas da nossa comunidade, que convivem próximos da gente. São pessoas que saíram da sociedade para exercerem mandatos. Se está correto, se a gente tem que mudar critérios, eu acho que sim, tem que fazer uma grande reforma política, mas essa não é a temática principal, é só essa reflexão que eu deixo. O outro ponto que eu trago é saber se é verdadeira informação que nós temos 176 milhões de pedidos do auxílio emergencial do governo federal. Isso sim é um absurdo, né? Uns dizem que é a incompetência da Dataprev, que o sistema não funciona, que são servidores públicos da Caixa Econômica Federal, que são incompetentes porque é um banco público, porque se fosse privado seria diferente. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu não creio em diferença nenhuma. A primeira coisa que eu queria saber é se esses 176 milhões de pedidos são verdadeiros. Ele pode, dentro dessa dimensão, saber se o sistema tem uma falha e as pessoas acabam acumulando pedidos, mas seguramente nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes, saber que quase a totalidade do volume de brasileiros que nós temos está acessando ou pedindo esse auxílio, isso é uma barbaridade. Isso deixa uma mácula à imagem do brasileiro, porque a gente está vendo que pessoas, mesmo ao entorno da gente, nós temos informações e suspeição de que pessoas que não teriam perfil de enquadramento para pedir esse auxílio estão pedindo. Isso acaba aglomerando filas, isso tira das pessoas que mais precisam a necessidade de comprar a cesta básica, de comprar seu alimento, o acesso objetivo, porque se perde longo tempo para analisar esses pedidos, muitos dos quais infundados e baseados em condições que não são verdadeiras, que estão em desconformidade com os requisitos para acessar esse benefício do auxílio emergencial. Então pense nisso, reflita no dia 1º de maio a respeito dessa conduta, que tanto se fala da classe política, tanto se fala mal das pessoas, mas, como eu disse, são pessoas que vêm do povo. E nós, do outro lado, como somos da população em geral, estamos vendo situações distorcidas, pessoas que não fazem jus àqueles requisitos do auxílio emergencial, como, por exemplo, a renda de 2018, a renda per capita familiar, não estar recebendo seguro-desemprego, entre tantos outros requisitos. Pense nisso, avalie e vamos saber se isso é verdadeiro e fazer com que a mídia realmente traga esse assunto
não só a forma negativa das filas, o problema das pessoas que não estão conseguindo acessar. Eu vi filas milimétricas, sim, no entorno da Caixa Econômica Federal, próximo de onde eu resido, e fiquei surpreso, davam voltas no quarteirão. Mas o que está acontecendo na realidade? Será que essas pessoas todas que estão lá, elas fazem jus a esse pedido? Será que está correta a forma de encaminhamento? Então, dia 1º de maio, dia do trabalho, vamos pensar sobre isso, refletir e ver se o que eu estou falando aqui tem fundamento ou não. E tendo fundamento, vamos revisar o procedimento, porque fica muito feio a gente viajar para fora do país e ver muitas vezes os brasileiros sendo discriminados, porque sempre dá um jeitinho de furar fila, sempre tem o jeitinho aquele que está vocacionado historicamente, que pode significar de um lado a versatilidade, da criatividade, da inovação, mas se não for de forma dolosa, porque se for de forma dolosa, eu prefiro que nós percamos realmente essa capacidade que nós temos criativa e de superar as crises, ok? Fica aqui o meu abraço, muito obrigado a todos.